Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Faz aí 100 dias que estamos nessa pandemia, dentro de casa, sem ter as nossas aulas presenciais. E hoje a gente dá início às aulas remotas, eu conversando um pouquinho com vocês, Eu espero que vocês assistam o vídeo, participem da aula. A gente também começou as nossas aulas pelo Google Meet, então bora lá que o Enem está chegando, e a gente tem que correr um pouquinho. A gente acabou um módulo chamado Genética, que eu passei algumas videoaulas no YouTube para vocês, porque a gente precisa na genética de quadro, de trabalhar escrevendo um pouquinho no quadro para conseguir entender os cruzamentos, e as questões de genética. Na parte de evolução, a gente consegue trabalhar um pouquinho o vídeo, assim, conversando com vocês. Então, bora lá. Hoje nós vamos falar sobre os processos evolutivos. E a gente começa com essa frase aqui de Charles Darwin, tá? Que a gente chama de Darwin, mas é Darwin, o correto. A essa preservação das variações favoráveis e rejeição das injuriosas, eu chamo de seleção natural. Então, um dos temas da aula de hoje é falar sobre o que foi essa seleção natural. Essa frase foi retirada do livro A Origem das Espécies, que é esse livro aqui de Charles Darwin, A Origem das Espécies. É um livro que muita gente interpreta de alguma forma errônea. Diz, por exemplo, que o homem veio do macaco, mas em momento nenhum no livro Charles Darwin diz isso. Diz que nós temos descendentes ancestrais em comum. Nós somos descendentes de ancestrais em comum, tá bom? Bora lá. Gente, de olho na imagem. Olha para essa imagem aí que interessante. Aqui a gente tem folhas, e temos um animal aí misturado nessas folhas. Esse animal ele parece bastante com essa estrutura vegetal. A camuflagem é um exemplo de evolução por seleção natural. Ao mesmo tempo em que a camuflagem permite a aproximação furtiva no momento do ataque à presa, ela dificulta a localização do animal pelos seus próprios predadores. Fotografia de Uroplatus fantásticos, uma lagartixa predadora que ocorre na ilha de Madagascar e tem cerca de 10 centímetros de comprimento do corpo. Então, Madagascar é uma ilha cheia de bichinhos bonitos, diria curiosos. Gente, o primeiro texto ele vai fazer a gente pensar um pouquinho sobre esse conteúdo. Tá? Ele fala um pouquinho sobre a vida lá numa região do Brasil chamada Pantanal Mato Grossense. Aqui a gente tem um jacaré, um crocodiliano, e temos alguns peixes passando aqui. O jacaré ele consegue ficar com a boca aberta dentro da água e as narinas do lado de fora e os olhos para observar o movimento. Assim ele consegue não ser atacado por algum predador e consegue também sobreviver se alimentando desses peixes. Ele tem algumas estruturas especiais na sua boca para poder não se afogar. Primeira pergunta: os seres vivos são resultado de processos evolutivos. Você saberia citar um desses processos? Explique sua resposta. Na aula de hoje a gente vai aprender alguns desses processos. Mas você conhece algum processo evolutivo que poderia citar? Então você já pode responder essa questão se você souber, tá? Aqui na foto a gente tem um jacaré e vários peixes, todos na água. Os jacarés conseguem mergulhar e nadar impulsionados pela cauda, por meio de movimentos ondulantes, para o lado e para o outro. Os peixes fazem a mesma coisa, na grande maioria, tá? Semelhante ao jacaré. Como é que a gente explica essas semelhanças? Elas ocorrem por esses animais serem derivados de um ancestral comum ou não? Então são questões que a evolução vai conseguir explicar de alguma forma para a gente, baseados em outros conceitos biológicos. Gente, a vida ela é uma constante evolução. A gente tem aqui uma imagem bem interessante, embora de certa forma errônea, porque o macaco ele não se transforma em homem. Essa imagem ela não é didaticamente correta. Lembrem que a gente viu lá no segundo ano a árvore filogenética, com aqueles ramos e vai surgindo novas características. Dessa forma deveria ser colocado esses seres e eles entrando em contato aí com uma outra teoria
que é a teoria da criação, onde Deus cria o ser humano. Então a gente tem aí o contraponto entre as duas teorias. Gente, lembrem de uma coisa. Quando a gente fala de evolução, a gente também vai falar de biodiversidade. A gente trabalhou aí no início do mês a questão da biodiversidade na Semana do Meio Ambiente. Essa biodiversidade ela pode ser genética, específica das espécies, e também uma biodiversidade ecossistêmica. Uma relação entre a vida e o ambiente nesse processo evolutivo. Então, os seres vivos eles têm alta biodiversidade por causa de processos que aconteceram ao longo do tempo, que é resultado da evolução. Gente, surge aí e se estabelece um grupo de seres vivos com características novas, que vão se originando ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos. Como é que isso surge? Como é que isso se organiza? É o que a evolução tenta explicar através das teorias evolutivas. Outra coisa que a gente observa quando a gente fala de constante movimento da vida na Terra é a questão da cronologia da Terra, do nosso planeta. É um planeta jovem, com 4,6 bilhões de anos, em relação ao universo que tem uma idade bem mais avançada. Hoje, nós temos nessa biodiversidade 1,7 milhão de espécies conhecidas, mas estima-se que a gente tem entre 5 e 100 milhões. Então falta conhecer bastante coisa. Como é que a gente entende essa diversidade de seres vivos? Lembrem que são fenômenos como o surgimento e o desaparecimento de grupos de seres vivos que dão origem a novas espécies ou eliminam espécies já existentes, que é o que a gente chama de extinção em massa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os dinossauros, sobrevivendo apenas alguns dinossauros voadores, que permanecem até hoje entre nós. Outra forma de entender essa mudança de seres vivos no nosso planeta é a análise de fósseis, que são vestígios de seres vivos que passaram aqui pela Terra e também dos eventos de extinção, como alterações climáticas e a queda de meteoritos. Quando a gente estuda esses fósseis, a gente consegue entender muitas vezes o que é que pode ter ocorrido em épocas remotas. No século XX, o século passado, de 1900 a 2000, nós tivemos um evento de extinção muito grande. Começamos a ter um novo evento extintivo muito forte entre nós. É o mais severo, segundo os cientistas, desde o período Cretáceo, que é o período dos dinossauros. E esse evento do século XX que iniciou lá com a Revolução Industrial. Então, com o advento da tecnologia, com a Revolução Industrial, o ser humano, a interferência humana no ambiente está causando uma massa, uma onda de extinção muito grande. A gente tem visto aí com muitas espécies que estão desaparecendo ao longo dos anos. É um período longo e um caminho também polêmico. Estudar a evolução é algo complexo e polêmico ao mesmo tempo. A gente tem que aceitar algumas ideias evolutivas que até o século XIX não eram conhecidas e nem aceitas. Então é algo novo para a ciência, de certa forma, e para a humanidade. Então por isso que ainda existe tanta discussão acerca desses temas, porque são ideias que ainda podem mudar, ainda podem, não mudar em si, mas ainda podem ser aprimoradas, mas que tiveram um grande salto com as ideias de Darwin e de Wallace. Gente, duas ideias aí, quando a gente for falar sobre essa vida em constante evolução, são as teorias criacionistas e evolucionista. O criacionismo acredita muito no fixismo. Os seres vivos foram criados e não mudam. Então não existe novas mudanças naquele organismo para formar novas espécies. Também acredita no essencialismo, que o ser vivo ele tem uma essência fundamental dentro dele que impede que ele consiga evoluir. Tá? Então, nós temos aí dentro da teoria do criacionismo a aceitação de que variações
de uma espécie, por exemplo, alguma característica diferente dentro daquela população de um indivíduo da espécie, é uma imperfeição, tá? Que na evolução a gente não trata isso com imperfeição, mas sim com novas características positivas ou negativas. Na teoria evolucionista, né, a gente tem uma frase do Theodosius Dobzhansky muito interessante, tá? Que resume o que a gente fala em biologia quando fala sobre seres vivos e origem desses seres. Nada em biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução. Tá? Então, a teoria evolutiva ela é um marco muito importante nas discussões da biologia moderna. Aqui a gente tem um quadro mostrando as grandes extinções que existiram no nosso planeta ao longo do tempo. Né? Desde o éon proterozoico, depois passamos pelo paleozoico, o mesozoico, aí a gente tem o período triássico com a grande extinção dos dinossauros, tá? Aqui, ó, tivemos a grande extinção permiana e depois a última grande que foi a dos dinossauros. E aqui a gente está no período cenozoico, que é o período atual, né? O éon atual. E nesse período de vida na Terra, a gente está começando a ter as grandes extinções de seres vivos, né, que a gente falou, começou no século XX. A gente vê também na linha vermelha o crescimento populacional do grupo de espécies diferentes, né? Os grupos taxonômicos que a gente estudou lá no segundo ano, né? A taxonomia e a sistemática que organizam todos os seres dentro de grupos específicos. Gente, para a gente falar de evolução, a gente precisa de evidências. Essas evidências analisam principalmente fósseis, a questão da homologia, que a gente vai rever, que também vimos lá no segundo ano, tá? Os órgãos vestigiais, dados moleculares e a embriologia comparada. Falando dos fósseis, só para a gente lembrar alguma coisa que a gente já conhece, os fósseis eles sofreram esses processos através da deposição de material em cima dos corpos de seres vivos. Essa deposição em cima dos corpos fez com que o material do corpo desses seres vivos fosse se mineralizando ao longo de milhares de anos, tá? Principalmente tecidos lenhosos e esqueletos. Tá? Mas também podemos ter alguns fósseis mais raros, como de peles, tá? De ovos, pegadas e coprólitos, que são fezes de animais que se fossilizaram. A deposição desses sedimentos forma um tipo de rocha, né, que a gente trabalha lá na geografia, então aí o link com a geografia, né, que é a rocha sedimentar. A rocha sedimentar ela vai se formando através de camadas. Então o ser vivo foi sendo acumulado em cima dele um sedimento, né, e foi formando outros sedimentos. Essas rochas podem aflorar, se dobrar entre si através dos movimentos litosféricos, né? E essa inversão de sedimentos pode acontecer, fazendo com que haja o afloramento de fósseis em rochas sedimentares. A fossilização de tecidos moles, ela não é tão comum, mas ela acontece. Tá? Por exemplo, foram encontrados mamutes inteiros congelados na Sibéria. Não é comum, mas ali foi um tipo de fossilização diferenciada. Não houve um impacto de sedimento tão grande sobre o corpo. Também são encontrados insetos inteiros dentro do âmbar, que é uma resina de gimnospermas, de pinheiros, tá? Que caem em cima do animalzinho e prendem ele dentro daquela resina, formando o âmbar e mantendo aquele ser ali dentro completo. Também são encontradas impressões de folhas e de penas, tá? Você percebe que ali tem a impressão da folha ou da pena, tá? Através de um processo de fossilização. A importância do estudo dos fósseis é conhecer a história do planeta e dos seres vivos que aqui habitaram, tá? Entendendo esse passado do planeta Terra, determinando também o parentesco evolutivo que existe entre os seres através do estudo genético deles, tá? E são importantes testemunhos da evolução. Eles são quem estava lá, tá? Encontrar um fóssil de um dinossauro é
ter um testemunho de alguém que viveu naquele período, mesmo que seja um testemunho que não consiga falar. Mas através dos estudos eu consigo entender a alimentação, a forma de vida, um monte de coisa em relação àquele ser vivo. Outra coisa aqui que a gente vê é a questão dos sedimentos, da rocha sedimentar. Como é que houve o processo de fossilização? Ó, o ser vivo ele principalmente em pântanos, em lugares onde não haja um impacto muito grande do sedimento sobre ele, é mais fácil acontecer a fossilização. Tá? Depois outros sedimentos vão ficando por cima, até o momento de afloramento desse fóssil nos estudos dos paleontólogos. Aqui a gente tem alguns fósseis, né, encontrados principalmente esses aqui, ó, tá, esses três, aqui no Nordeste brasileiro. Eu tive a oportunidade de, quando estava na universidade, na disciplina de paleontologia, e até a Formação Santana, no Cariri, lá no Ceará, perto do Crato. Né? Então a gente vai até lá e nós temos uma rica região de fósseis aqui no Nordeste brasileiro, que vai em toda a Chapada do Araripe, não só no Ceará, mas envolve a Paraíba e um pedacinho de Pernambuco, mas principalmente Ceará e Paraíba, a gente encontra esses fósseis, né, esses vestígios de seres vivos. A gente tem aqui um peixe, tá, fossilizado, aqui o âmbar, aqui a gente tem impressões de um vegetal, ovos, e aqui pegadas. Outros fósseis, né, aqui a gente tem um animalzinho, né, fossilizado aí. Aqui a gente tem aqueles grandes fósseis que a gente vê em museus, em filmes. Aqui a gente tem, ó, uma conchinha fossilizada, né, o molde e o contramolde do fóssil, tá? E aqui a gente tem também uma impressão de folha. Gente, para a gente determinar a idade dos fósseis, vocês sabem que a gente vai utilizar uma ciência chamada paleontologia. Os métodos que eles fazem para determinar a idade desses fósseis é através de decaimento radioativo. Vocês viram agora na química, né, agora fazendo um link com a química, né, a questão de elementos químicos radioativos que sofrem um processo, né, chamado de meia-vida, ou decaimento radioativo. A cada tanto período de tempo, aquela massa de elemento diminui pela metade. Né? Então, esse decaimento radioativo, essas meia-vidas de segundos e dias, esses elementos que têm esse tipo de meia-vida, é utilizado para datação da idade do fóssil. Né? Então, essas meia-vidas podem ser curtas ou longas, como vocês viram lá estudando os elementos radioativos. A formação de novos elementos é constante nesse tipo de radiação, né? Ele perde a massa, perde nêutrons, e aí vai originando um novo elemento num processo chamado de transmutação. Né? Então eu tenho o elemento pai, que vai perdendo esses nêutrons e dá origem a elementos filhos. A datação é a proporção entre os elementos radiativos e seus isótopos mais estáveis. Tá? Então eles vão olhar quanto de isótopo ainda tem naquele fóssil, tá? Principalmente de carbono 14, porque o carbono constitui todos os seres vivos, ou seja, estão vendo isso ao estudar os hidrocarbonetos. Né? Então a gente consegue identificar a idade daquele fóssil. Falando dos hidrocarbonetos, né, a gente tem o petróleo, que é restos de fósseis, né, que foram se desintegrando tanto e formando aquela pasta negra, né, que é decomposição de seres vivos. Então a gente tem aqui o carbono 14, que é um elemento radiativo, né, porque o carbono original ele é o 12, né, então a cada 5.730 anos esse carbono 14 perde metade ele perde massa, né, através da sua meia-vida. Temos outros exemplos, o urânio 238, o 235, que formam o chumbo, né, e o potássio 40. Aí a gente tem a quantidade de tempo para esse decaimento desde de milhões de anos
há bilhões de anos. Gente, lá no Ceará, como eu disse para vocês, em Santana do Cariri, na Chapada do Araripe, nós temos uma grande região de encontro de fósseis, né? Um sítio arqueológico. Então, lá em Sousa, no Ceará, na Paraíba, desculpa, a gente também encontra a gente também encontra esse sítio arqueológico bem desenvolvido. É um sítio do período Cretáceo, período dos dinossauros, né? Aquele período ali de história da Terra. Então, segundo a revista FAPESP, diz assim, ó, para quem quiser deixar uma marca duradoura de sua existência na Terra, fica a dica. Caminhe à beira de um lago, onde houver lama ou areia fina e molhada, coberta de limo. Centenas de dinossauros fizeram isso, e suas pegadas permanecem intactas, gravadas nas rochas do sertão nordestino. No município de Sousa, interior da Paraíba, graças à ação das algas verdes e azuis do limo, onde pisaram há mais de 100 milhões de anos. As rochas de Sousa se formaram a partir de sedimentos acumulados em um vale aberto no início da separação entre a América do Sul e a África, no começo do chamado período Cretáceo. Então a gente tem aquele fóssil daquela libélula belíssima que a gente viu, temos fósseis de peixes que são mais comuns. Entre 142 milhões e 130 milhões de anos atrás, o vale abrigava rios e lagos atraindo a fauna da região. Sua lama transformada em rocha registrou a passagem de quase 400 indivíduos, dinossauros, crocodilos, sapos e tartarugas. Também há marcas de ondulações produzidas por água corrente e até pequenos buracos criados por gotas de chuva. Não há, porém, ossadas fósseis em Sousa, ao contrário do que ocorre na bacia do Araripe, no Ceará, local da descoberta de muitos dinossauros do Cretáceo. O ambiente mais ácido de Sousa corroía os ossos, enquanto no Araripe enxurradas arrastavam e soterravam rapidamente as carcaças dos animais, mantendo os ossos em condições favoráveis à petrificação. Aqui vocês têm um link falando da questão do roubo, né, da venda ilegal, na verdade, de fósseis lá do Ceará, tá? Do sítio, né, da Chapada do Araripe. Então é muito comum o pessoal lá vender fósseis, né? Isso é crime no Brasil. Então essa reportagem ela vai falar sobre essa questão do crime no Brasil em relação aos fósseis. Além da evidência fossilífera, uma outra evidência que a gente tem como passos para entender a evolução é a homologia. A gente viu no segundo ano o que são estruturas homólogas. São aquelas que têm a mesma origem ancestral, né, e desempenham funções diversas ou a mesma função. Tanto faz. Né? Por exemplo, a nadadeira de um golfinho, a nadadeira de uma baleia, a nadadeira de um jacaré, né? Ou a pata, né, dianteira de um cachorro, ou o nosso braço. Todos têm a mesma origem evolutiva. Os ossos são os mesmos, tá? A gente vê aqui em colorido. Mas tem funções diferenciadas. Esse tipo de órgão que tem a mesma origem evolutiva, tá? Mas tem a mesma função ou não, são chamados de órgãos homólogos, tá? E eles vão ter essas diferentes funções por causa de um processo chamado de divergência evolutiva, tá? A importância disso é para a gente entender o parentesco evolutivo desses seres. Já estruturas que a gente chama de análogas são aquelas que têm uma formação diferente, tá? Evolutivamente falando, não tem parentesco evolutivo, mas tem a mesma função, como por exemplo a asa de um morcego e a asa de um inseto. Elas não têm a mesma origem, tá? Embrionária evolutiva, mas elas têm a mesma função, que é voar. A gente chama isso aí de convergência evolutiva, por causa da adaptação desses seres ao tipo de ambiente que eles vivem. Então, as convergências evolutivas surgem por causa de adaptações ao ambiente. Uma outra evidência evolutiva, né, que a gente tem são os órgãos vestigiais, que têm tamanho reduzido ou são atrofiados em alguns indivíduos da espécie.
Por exemplo, a gente tem o apêndice vermiforme, que é esse aqui, ó, que fica na pontinha, né, do seco, que é essa região. O apêndice secal também chamado. Ele é diminuto na espécie humana, mas no coelho ele é muito gigante, porque ele tem uma função de produzir algumas substâncias, tá? Lá no coelho, por exemplo, ele armazena alimento, né, para digestão da celulose por bactérias. Então, dentro desse apêndice, tá? Dentro do seco, na verdade, vai ficar o alimento e ele vai ser digerido por bactérias. Já o apêndice vai ter órgãos linfóides do sistema imunológico do coelho. A gente tem outros órgãos que substituíram essa função. Então, o apêndice ele é um órgão que a gente pode retirar, que a gente não vai sofrer nenhum problema. Outros órgãos vestigiais no ser humano seria os dentes finais, né? Os últimos molares. Temos também essa preguinha, que é a membrana niquitante do olho aqui no cantinho, que a gente está perdendo ela ao longo do tempo, ela era bem mais desenvolvida, tá? E temos também músculos da orelha, que a gente, quando o ser humano era mais pré-histórico, ele conseguia movimentar, mexer a orelha. Algumas pessoas conseguem, outras não. Eu posso tentar, não consigo nem fazer nada com a orelha, mas tem gente que consegue mexer a orelha, parece que ela está viva, né? Na baleia, a gente encontra aqui, ó, no finalzinho dela, alguns ossos que seriam vestigiais de nadadeiras ou pernas. Tá? As baleias ancestrais, muito antigas, né? Do início da criação dos seres vivos, não, do surgimento dos seres vivos, eles vão ter ali dois pezinhos aqui atrás. Então, isso é vestigial dentro da baleia. Uma outra evidência é a evidência molecular, né? Os seres vivos eles têm sequências de DNA e de RNA ou de proteínas iguais. A gente viu isso já na genética, por isso que a gente não vai se deter, né? Então, essas semelhanças do DNA moleculares fazem com que a gente estime que eles têm um parentesco evolutivo, tá? Através de uma investigação genética e proteica. E uma outra evidência é a questão da embriologia comparada, né? Esse estudo embriológico mostra a semelhança do padrão de desenvolvimento de vários seres vivos no início, né? À medida que o embrião vai se desenvolvendo é que vão surgindo as alterações. Mas quando a gente olha o embrião desses seres no início, todos são iguais. Tanto é que nós, seres humanos, no início do desenvolvimento embrionário, nós temos guelras que vão se fechar formando mandíbula e orelha, tá? E no caso dos outros, ó, a gente também tem uma cauda e a gente vai perdendo essa cauda e ficando nesse formato de feto, tá? Quanto mais diferentes são os organismos, menor é a semelhança no desenvolvimento embrionário. Mas existe semelhanças desde o peixe ao ser humano. Então isso também é uma evidência evolutiva. Bem, a nossa aula ela dá continuidade com as teorias evolutivas. Mas nós vamos deixar esse tópico para falar disso na próxima semana, tá? Então, dentro das teorias evolutivas, a gente vai destacar as teorias de Lamarck, Darwin e Wallace, ou Darwin e Wallace, e a teoria sintética da evolução. Tá? O conteúdo ele é um pouco extenso, então a gente vai dividir ele em algumas partes. Então, essa parte que a gente entra nas teorias evolutivas, a gente deixa para a próxima semana. Tá bom? Então, por hoje é isso. A gente fica por aqui, né, com a nossa primeira parte de genética e até mais.